Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos ler, refletir no capítulo 6 do Evangelho de João. Mas antes eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal, para que você ative o sininho para você não perder nenhuma notificação e também curta o vídeo para você assim nos ajudar a divulgar ainda mais a palavra de Deus. Bom, o capítulo 6 do Evangelho de João é um capítulo um pouco maior do que os demais e nós vamos então dividir esse vídeo em duas partes, ok? Essa é a primeira parte e depois nós teremos a segunda parte para concluir o capítulo 6 do Evangelho de João. Então vamos lá, vamos para o capítulo 6 do Evangelho de João, vamos ler a palavra de Deus e vamos tirar lições importantes para a nossa vida. A multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus, ele atraía as pessoas, né? As pessoas elas vinham até Jesus porque elas queriam ouvir os ensinamentos de Cristo e muitos também traziam as suas necessidades. E muitas pessoas tinham ido ver Jesus e tinham viajado muitos e muitos quilômetros para poder se encontrar com Jesus. E as pessoas ali, elas ouviram a mensagem de Cristo, ouviram o que Jesus havia realizado e elas agora estavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus ele percebeu uma necessidade das pessoas que ali estavam. Elas estavam praticamente o dia todo ouvindo Jesus falar e não tinham se alimentado fisicamente. Elas tinham recebido o alimento espiritual, mas não tinham recebido o alimento físico. E Jesus ele faz uma pergunta para Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus ele já sabia o que iria ser feito. E ele pergunta isso para Filipe como uma forma de provar a fé de Filipe, provar talvez ali o que Filipe pensava a respeito do assunto. Deus ele conhece as nossas necessidades, ele sabe quais são as lutas que nós enfrentamos, ele sabe quais são as batalhas que muitas vezes nós trilhamos, mas o mais importante não é o tamanho dos desafios que nós temos. O mais importante é o tamanho do nosso Deus. Deus conhece todas as coisas. E agora olha só o que diz Filipe, né? Na verdade, no verso 6, mas Jesus dizia isto para testá-lo. Jesus ele queria testar Filipe, porque sabia o que estava para fazer. E aí então Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então Filipe ele fala da impossibilidade. Olha, mesmo que nós tivéssemos aqui 200 denários, que era aproximadamente quase que um ano de trabalho, nós tivéssemos o salário de um ano de trabalho, nós não conseguiríamos alimentar todas essas pessoas. Então Filipe ele fala a respeito da impossibilidade. Quais são as impossibilidades que nós enfrentamos? Quais são os desafios que nós temos? Quais são as lutas que muitas vezes nós trilhamos? Eu imagino que são muitas, mas Deus está acima de todas elas. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E a gente percebe aqui que realmente eles viram a impossibilidade na pergunta de Jesus. Por quê? Porque tinham 5 pães, 2 peixinhos e era praticamente nada comparado ao tamanho de pessoas que tinha ali naquele local, né? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Então olha a quantidade de pessoas, eram 5.000 pessoas. Jesus pediu para que eles se assentassem, Jesus ora e ele agora começa a distribuir
entre as pessoas, né? Distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então aqui tem um princípio muito importante. Nós não podemos desperdiçar comida, nós não podemos jogar fora comida. Por quê? Porque o desperdício, ele não vem de Deus, não é a vontade de Deus que a gente desperdice as coisas. E no exemplo, as pessoas comeram à vontade, se alimentaram, tiveram ali todas as suas necessidades atendidas no aspecto da fome. E o que sobrou, Jesus pediu para que eles guardassem, para que nada se perdesse. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. As pessoas ficaram maravilhadas quando elas viram o milagre que Jesus havia realizado. E elas, ao verem o que Jesus havia feito, elas ficaram empolgadas. Elas queriam coroar Jesus como rei terrestre. E Jesus, ele conhecia a intenção das pessoas, ele conhecia o coração das pessoas. E a Bíblia diz que quando Jesus percebeu isso, ele agora se retira. E ele vai para o monte. E é interessante que os discípulos também estavam empolgadíssimos com o que Jesus havia feito. E no coração dos discípulos, eles também queriam coroar Jesus como rei terrestre. A intenção deles era fazer com que Jesus se tornasse rei ali naquele momento para livrá-los da opressão romana. Então, Jesus ele se retira do local, ele vai para o monte orar. E continua o texto no verso 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E, entretanto, num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Então Jesus se retira para poder orar. Os discípulos, eles entram no barco, eles despedem a multidão, entram no barco e eles agora começam a navegar. E quando o barco já estava a quase 5 quilômetros, 6 quilômetros mais ou menos de distância, eles percebem Jesus caminhando, andando por sobre as águas. Jesus ele vai na direção dos discípulos e mais uma vez nós percebemos que não existem impossibilidades para Cristo. E eu pergunto para você, quais são as impossibilidades que você tem? Quais são as lutas que você já não vê mais solução, já não vê mais alternativas para a sua vida? Deus pode ser o Deus do impossível na tua vida. Nós precisamos apenas crer, precisamos confiar em Deus, precisamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Deus, porque não existe nada impossível para Deus. Mas o nosso foco não tem que estar apenas nos milagres de Deus, naquilo que Deus pode fazer por nós. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, precisamos aprender a amar a Deus, precisamos nos entregar a Deus e entender que Deus ele cuida de cada necessidade e ele está acima de tudo e de todos também. Então, Jesus aparece para os discípulos ali caminhando sobre as águas. Os discípulos eles ficam amedrontados, com medo, e Jesus diz para eles assim: olha, não tenham medo, sou eu. E eles então agora recebem Jesus com alegria, E o verso 22, no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças.
Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Em verdade, verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então as pessoas, elas buscavam Jesus, elas queriam estar na presença de Jesus, e quando elas vão para procurar Jesus, elas percebem que não tinha como Jesus ter ido até o local onde elas estavam, né? E elas ficam surpresas, ficam ali perguntando para Jesus como que ele havia chegado até ali o local. E Jesus aqui ele traz uma lição importante. Ele fala não apenas da questão das nossas necessidades, das questões que muitas vezes nós precisamos da nossa vida. Quando ele diz assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Ele fala a respeito da nossa salvação. Ele fala a respeito da nossa entrega a Deus, da nossa dependência a Deus. Eu pergunto para você, você já se entregou a Deus? Se você já se entregou a Deus, você se entregou 100% a Ele? Ou falta alguma coisa ainda para você colocar 100% da sua vida nas mãos de Deus? O mais importante não são as coisas aqui deste mundo, o mais importante são as coisas eternas, as coisas de Deus. E o verso 28, então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E aí continua o diálogo, que vai ficar para a segunda parte deste vídeo. Bom, mas aqui o que nós entendemos e o que é importante para nós neste momento aqui da palavra de Deus. Nós entendemos que Jesus ele tem um cuidado muito especial, com as pessoas, e o desejo de Jesus, a vontade dele era sempre de falar a respeito do reino de Deus, falar a respeito da salvação, para que as pessoas pudessem crer que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Nós vimos que o Evangelho de João ele enfatiza isso. Ele enfatiza a divindade de Jesus, enfatiza que Jesus é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E Jesus ele testemunha, ele fala, ele mostra, e mesmo as pessoas elas contemplando os milagres que Jesus fazia, muitos ainda queriam mais, queriam ver mais milagres, queriam ter mais provas a respeito de Jesus. Abra o coração a Jesus, permita que Ele entre na tua vida, que Ele faça a diferença na tua vida, se entregue a Ele diariamente, e eu tenho certeza que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida ela se torna diferente. Sabe por quê? Porque Jesus preenche um vazio que ninguém mais pode preencher, a não ser o próprio Deus. Se você tem enfrentado lutas, tem enfrentado dificuldades, impossibilidades talvez, se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar forças, Ele vai mostrar que Ele é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe bastante você e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!